Campos. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Presidentes, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, é evidente que nós temos um acordo à esquerda, mas não quer dizer que não discordemos em algumas matérias. E eu temo que, nesta ocasião, seja obrigado a discordar de algumas das questões colocadas no projeto de Orçamento de Estado. Bom, em primeiro lugar, eu trouxe aqui um texto que procurei redigir, porque não é que eu soubesse que a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho ia ser tão exigente em relação ao cumprimento dos horários. Na verdade, eu ontem segui a sua sessão até de madrugada e verifiquei que aquilo nunca mais se arrastava, portanto, eu percebo a intenção. Mas justamente para procurar ser tão sintético quanto possível, eu começaria por dizer o seguinte. Primeiro, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Cultura, eu não lhe invejo a sorte por duas razões. Primeiro, porque a herança que recebe não é de molde a justificar qualquer otimismo, bem pelo contrário. O Sr. Ministro recebe um setor em estado de emergência, sem estratégia definida, com um conjunto de serviços à deriva, afetados por medidas aleatórias e trabalhadores e agentes culturais em situação de uma precariedade que se arrasta sem fim à vista e que prejudica o funcionamento desejável, quer dos organismos sob a sua tutela, quer os criadores, de um modo geral, que há anos se batem por um estatuto compatível com a dignidade da função. Mas, Sr. Ministro, há uma outra razão para não lhe invejar a sorte. Também nós, no Bloco de Esquerda, consideramos a cultura um pilar da democracia. E entendemos que ela tem de estar presente em todos os atos políticos. A política exige a cultura, posto que sem ela fica reduzida a um conjunto de procedimentos descarnados de caráter identitário, esse caráter identitário que cimenta a coesão nacional e lhe confere o necessário grau de diferenciação que faz de cada país um país único. Temos, no entanto, dificuldade em perceber com clareza qual o sentido estratégico da sua proposta. E isto porque não é dito, designadamente, como que se concretizam as medidas proclamadas, e assim sendo, corremos o risco de ficar pela mera declaração de intenções, tanto mais que as dotações anunciadas não permitem alimentar o maior dos otimismos. Sr. Ministro, este é o peso do orçamento na cultura. Bem sei que há de uns anos esta parte, mas realmente o gráfico é indesmentível. O Sr. Ministro conhece-o, não é novidade certamente para si, como não será certamente novidade para si que neste orçamento da cultura há de facto um decréscimo em relação a orçamentos anteriores, e se há aqui uma barra vermelha que sobe exclusivamente em relação à questão da RTP, que, como sabem, é uma mera operação contabilística, portanto não tem repercussões a outro nível. Isto são coisas, aliás, o Sr. Ministro pediu no seu documento, quando a dada altura diz que há uma orçamentação inferior em 2,9 milhões de euros relativamente ao exercício de 85. Depois, no parágrafo seguinte, é verdade que o Sr. Ministro nos dá conta dá uma explicação, digamos assim, para justificar que as coisas não se passam bem desta maneira. Mas a verdade é que, ao mesmo tempo que alega que o seu antecessor tinha uma inscrição de receitas que ultrapassavam, digamos assim, que eram irrealistas, também aqui se verifica, nesta dotação de 2016, uma dotação inicial que é superior à dotação inicial, por exemplo, da execução de 2015. E eu creio que isto mereceria uma explicação, Sr. Ministro. Em segundo lugar, a previsão, estamos a falar da previsão de receitas próprias, portanto, como está bem de ver. Em segundo lugar, há uma questão da transversalidade. Sr. Ministro, não podíamos estar mais de acordo. A cultura atravessa transversalmente
todos os ministérios, e é com muito agrado que verificamos essa intenção de associar cultura, educação, investigação e por aí fora. Faz todo o sentido e queremos que não podia ser de outra maneira, faz todo o sentido. Mas, naquilo que diz respeito, e porque estamos a falar em números, naquilo que diz respeito ao orçamento, eu gostaria de perceber se isto se reflete, de alguma maneira, nos números que o Sr. Ministro apresenta, tendo em vista uma eventual melhoria, tomando como ponto de partida questões muito concretas, eu sei lá, por exemplo, transferências de verbas para a imprensa regional ou o que quer que seja. De onde é que isso vem? Porque o Sr. Ministro tem também, neste momento, portanto, o pelouro da comunicação, é a comunicação e a cultura. A terceira questão diz respeito ao apoio às artes, já aqui referido. O financiamento das artes desceu nos últimos anos e isso é evidente em todos os domínios. Diminuiu a atividade, aprofundaram-se desigualdades nos acessos aos meios de produção, ocupação e equipamentos sociais. O Sr. Ministro andou pelo país, devo congratulá-lo por isso, certamente terá verificado que em muitos casos os equipamentos e as instalações e a dotação de pessoal não corresponde àquilo que são as exigências para um funcionamento pleno de algumas dessas instituições. O simples facto do Sr. Ministro lá ter estado já é só por si certamente louvável. Mas a verdade é que é necessário repensar os modelos de apoio às artes. Sr. Ministro, como é que este repensar do apoio às artes vai ser feito? Quem é que participa? Como se assegura a representatividade neste processo? Quarta questão, RTP. Eu gostava que o Sr. Ministro me procurasse explicar como é que se articula a questão da RTP neste contexto do Ministério da Cultura. E deixo a pergunta por aqui, visto que numa segunda ronda tenciono voltar à matéria. Quinta questão, Instituto Camões. Fusão. Em que pé é que estamos, Sr. Ministro? E agora vai permitir-me a ousadia, Sr. Ministro, de lhe deixar duas sugestões que o Bloco de Esquerda lhe apresentará em devido tempo, independentemente da possibilidade de lhe apresentar outras. Uma tem, obviamente, a ver com o Estatuto do Artista e com o Estatuto dos Agentes Culturais. O Bloco de Esquerda, o Sr. Ministro esteve na manifestação ali embaixo do Grupo Cultural que a convocou e que os representantes de resto vejam ali em cima na bancada e a quem saúdo. E parece-nos evidente que é necessário fazer alguma coisa em relação a esta matéria. O Bloco de Esquerda apresentará para terminar, uma proposta concreta sobre isto. E a última proposta que lhe quero fazer e que vamos explicitar, Sr. Ministro, é tão simplesmente esta. Calendarizar o aumento do orçamento de Estado da Cultura para 1% do orçamento do Estado e não 1% do PIB. Estivemos a fazer contas e não nos parece que isso seja totalmente inviável. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra o Sr. Ministro.